É uma alegria estar com você, portanto, neste dia, hoje, estudando mais uma vez a palavra do Senhor. Vamos juntos, então, orar antes de ler a Bíblia Sagrada. Vamos orar? Querido Pai, bondoso Deus, obrigado pela oportunidade de abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Nós vamos, mais uma vez, pedir a Tua bênção e sabedoria em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos, então. Ezequiel capítulo 17. Ezequiel 17 apresenta aqui, começa falando de uma parábola. Então aqui aparece a parábola das duas águias e também a parábola da videira. Mostra o juízo de Deus sobre Jerusalém, que se revoltou contra a Babilônia, se aliou com o Egito. E aqui Deus promete então plantar o cedro do Evangelho. Bom, eu gostaria de ler uma parte deste capítulo com você, que é a partir do verso 1, Ezequiel a partir do verso 1, que diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. E diz, assim diz o Senhor Deus, uma grande águia de grandes asas, de comprida plumagem, farta de penas, de várias cores, veio do Líbano e levou a ponta de um cedro. Arrancou a ponta da mais alta dos seus ramos e levou para uma terra de negociantes. Na cidade de mercadores a deixou. Tomou muda da terra e a plantou num campo fértil. Tomou-a e pôs junto a muitas águas, como salgueiro. Ela cresceu e se tornou a videira muito larga, de pouca altura, virando para a águia os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela. Assim se tornou em videira e produzia ramos e lançava renovos. Eu li aqui até o verso 7. Vamos então conversar um pouquinho sobre esse capítulo, O capítulo 17 de Ezequiel. Bem, a primeira parte desse capítulo, ela propõe então uma parábola e também a explicação da parábola. Então a parábola vai do verso 1 até o 10 e a explicação do 11 até o 21. E é ainda acrescentada a promessa de um futuro melhor em termos de imagens usadas. Por exemplo, dos versículos 22 até o 24, ele fala sobre esse futuro. Aqui diz assim, assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei a ponta de um cedro e a plantarei, do principal dos seus ramos cortarei um renovo, mais tenro, e o plantarei sobre um monte alto e sublime. Depois o 23, no monte de Israel o plantarei, produzirá ramos, dará frutos, se fará cedro excelente e tal. E aí vem apresentando aqui numa figura de linguagem. Então a parábola descreve membros dos mundos animal e vegetal, se comportando como não se comportam naturalmente os animais e as plantas. As ações atribuídas a eles são de situações da vida real, que eles simbolizam. Essa situação da vida real é a política titubeante de Zedequias que conduziu à sua queda. Então, esse é o terceiro capítulo seguido que nos apresenta uma parábola. Você lembra, Na maioria das vezes, as parábolas bíblicas são muito óbvias em seu significado. Muito poucas têm significados ocultos. Por exemplo, quando Jesus falava em parábolas, a maioria delas tinha um significado claro. Mas em algumas outras, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, Senhor, fala para a gente, o que essa parábola quer dizer? Então, a mesma coisa é verdade em respeito às parábolas do Antigo Testamento e, no caso aqui, Ezequiel. Na maioria das vezes, no Antigo Testamento, uma parábola é óbvia no seu significado. As parábolas de Ezequiel, por exemplo, o capítulo 15 e o capítulo 16 são fáceis de entender. Só que quando a gente chega no capítulo 17, a coisa muda de figura. É por isso que o versículo 2 diz, Filho do homem, propõe um enigma e usa de uma parábola para com a casa de Israel. Então, é uma parábola no sentido que ela tem significados espirituais, mas ela é um enigma no sentido de que precisa ser explicada. Então, na ilustração de Ezequiel, uma águia gigante quebrou o topo de um jovem cedro. Cedro é uma madeira, uma árvore, e o levou para uma terra diferente. De fato, se a gente pensar no ano 597
antes de Cristo, Babilônia capturou Joaquim, rei de Judá, juntamente com o melhor do povo de Jerusalém e levou eles para a Babilônia. Retornando à terra do cedro, a águia plantou uma semente nativa que cresceu e se transformou em uma videira. Ela não cresceu muito, mas se manteve obediente à águia. Ou seja, retornando a Jerusalém, Babilônia nomeou outro membro da família real de Judá, Zedequias, como rei em lugar de Joaquim. Zedequias recebeu uma limitada independência após ter jurado submissão à Babilônia. Em seguida, outra águia aparece, outra águia gigante, tão impressionante como a primeira. E ela aparece em cena. A videira de baixa estatura transfere a sua lealdade, ou seja, as suas raízes, a esta nova águia. De fato, Zedequias se rebelou contra a Babilônia através da celebração de um tratado militar anti-Babilônia com o Egito. Então, a primeira águia, Babilônia, ela arrancou a videira com suas raízes e cortou seus frutos e galhos, deixou murchar e morrer. Babilônia destruiria Jerusalém e levaria Zedequias ao exílio humilhante, onde ele morreria. A interpretação de Ezequiel dá uma ilustração da ênfase especial à traição de Zedequias ao quebrar o tratado lá com a Babilônia, né? Zedequias tinha feito um juramento de fidelidade a Nabucodonosor em nome do Senhor Jeová. Só que ele quebrou esse juramento ao buscar ajuda no Egito. Como castigo, ele foi levado cativo para a Babilônia. E por último, Ezequiel mostra que Deus, não uma águia, não um animal, mas Deus vai retirar o topo de um cedro. Ele vai plantá-lo no topo de uma montanha, onde se transformará em uma árvore bonita, enorme, magnífica, trazendo benefícios para as aves e animais de todos os tipos. Então, a partir da linha dos reis, Deus tomará um rei, o Messias, e por meio dele estabelecerá um reino que trará bênçãos a todo o mundo. Árvores altas e verdes secarão, mas a árvore de Deus, essa não, essa florescerá. Nações como a Babilônia e o Egito perecerão, mas o reino de Deus será exaltado. Ao empreendermos as nossas atividades hoje, ao sairmos de casa, ao chegarmos ao trabalho, ao chegarmos na escola, ao saírem as crianças para brincar, todos nós lembremos-nos de colocar o Messias, Cristo, em primeiro lugar na nossa vida. Aqueles que estão unidos a Ele participarão do seu reino para sempre. O que você acha? Não é lindo essa reflexão, não é linda essa reflexão que podemos tirar do capítulo 17 de Ezequiel? Deus tem um plano para os seus filhos. Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para a tua família. Deus tem um plano para a tua existência. E Ele cuida de você. Para terminar a minha apresentação, aqui a minha reflexão, na verdade, junto contigo, eu quero te dizer o seguinte: essa parábola, esse enigma apresentado por Deus para falar do futuro de Jerusalém, só foi escrito para que Deus pudesse chamar a atenção do povo, para que eles pudessem prestar atenção na mensagem e pudessem então mudar de opinião, arrependerem-se de seus pecados, dar meia volta, ou seja, se converterem e voltar para Deus. Mas isso não aconteceu, porque o povo era de dura cerviz, o povo era teimoso, por isso não aconteceu. Mas o mesmo não precisa se repetir hoje conosco. Nós temos oportunidade e tempo para se arrepender de nossos pecados. Temos oportunidade e tempo para buscar a Deus, oportunidade e tempo para adorar o Senhor. Então, no versículo 24, o capítulo termina dizendo: saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Eu, Senhor, o disse. O que esse verso nos diz? Deus é poderoso, Deus é soberano, Ele não conhece limites, Ele faz
transformar aquilo que os seres humanos não podem fazer. Ele muda vidas de maneira poderosa, porque Ele pode todas as coisas. Ele é o Criador, mas também é o nosso Redentor. Não vamos aceitar essa mensagem? Como podemos ficar longe de Deus? Como podemos rejeitá-lo? Como podemos dizer não a esse chamado? Como podemos dizer não quando Ele apela ao nosso coração? Como você pode dizer, amigo? Como você pode negar? Nesse sábado, lembre-se de ir à igreja agradecer a Deus. Leve lá a sua gratidão, seja em oferta, seja no seu dízimo, seja na sua vida que você vai levar para Ele, seja na sua disposição de servir, seja na sua disposição de cantar um hino de louvor a Deus, agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos orar então? Querido Deus, eu te louvo, porque o Senhor é bom para conosco. Cuida da gente, cuida de nós, batiza-nos com Teu Santo Espírito e guia-nos em Teus caminhos, pois eu oro no nome precioso e poderoso de Jesus. Amém.